aniversário, né? Segundo encontro, né? Já teve um primeiro encontro. E que bom que vocês estão aqui, porque uma oportunidade está sendo criada, né? Que a gente possa realmente conversar com profissionais, pessoas que têm experiência, e essa troca de experiência, né? Ela é muito importante, ela nos enriquece. E é isso que eu acho que a gente tem que procurar coisas que agreguem valor à nossa vida. Boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação ter a oportunidade de conversar com vocês sobre a nossa atividade profissional e contribuir, de certa forma, nessas decisões que são tão fundamentais nessa fase da vida de vocês que estão no processo de pré-vestibular. E muitas vezes em busca, não é, de algo mais concreto para aquilo que já está lá dentro de cada um, não é, se formando. Tá? Eu quero dizer a vocês que eu tive a oportunidade de estudar em escola pública. Meus pais, funcionário público, mas com uma renda limitada, né, com 5 filhos e cada um estudando. E o meu irmão mais velho, ele entrou primeiro na faculdade e me dava aula em casa de reforço. A gente na época aqui em Gravatá não tinha curso preparatório para o vestibular e naquela época a gente só tinha uma opção, que era entrar na federal ou na escola, na faculdade estadual, né, na UPE. Pois bem, então eu estudava e final de semana ele me dava reforço, porque ele já estava na faculdade. Ele entrou para o curso de engenharia química. Então eu comecei, aí eles depois começaram, com outros amigos que também estavam lá, que vinham de família pobre, começaram a ensinar em algumas escolas que disponibilizavam espaço, cursinho preparatório. Então eu estava ali acompanhando e buscando informação, porque eu já sabia o que eu queria entrar também na faculdade, mas não sabia qual era o curso. Então eu comecei a estudar. A minha determinação era essa. Eu precisava estudar para ter uma melhor nota e entrar na faculdade, porque se eu não tivesse essa chance, ficava mais difícil pagar uma faculdade, porque eles não tinham condições. Então a minha determinação era essa. Eu precisava entrar na Universidade Federal. Então eu optei por engenharia mecânica, que era o que me despertava, e coloquei uma segunda alternativa, né, que era estrategicamente menos concorrida para eu entrar na faculdade. Se não fosse no curso que eu idealizava, mas pelo menos já estava lá, porque realmente você dentro do meio acadêmico é uma outra história, muda completamente a vida da gente. Então eu entrei na faculdade na segunda opção, que era física. Então eu comecei a frequentar e a despertar pelo verdadeiro curso que foi surgindo dentro de mim o interesse. Aí eu saí daquela primeira opção, que era engenharia mecânica, para engenharia civil. Eu comecei a despertar o interesse por engenharia civil. E até hoje eu estou na engenharia civil e fiz outros cursos, mas o principal, a porta de entrada, foi justamente a segunda opção. Ela me deu a oportunidade de conviver com a universidade. E como universidade você tem uma gama de cursos ali, né? Se inteirando com outras pessoas, conhecendo realmente outras tendências, né? Sempre naquela do interesse de terminar o curso e já começar a trabalhar. Então eu comecei com física. E no ano seguinte eu precisava fazer outro vestibular. Mas a base que eu tive, porque eu busquei, né, me deu a oportunidade de passar novamente na Federal. E aí eu fiz o curso da Federal.
A engenharia civil, ela abriu portas para mim, oportunidades que nem me passava pela minha cabeça na minha vida profissional, né? A gente não tem assim tudo definido, não tem. Mas no momento que você mergulha num projeto, se dedica àquilo, então há um desdobramento natural, certo? Então a vida da gente é você quem escreve, tá? Então ela foi a porta, né, que se abriu para que eu pudesse avançar e me realizar como profissional. Só que a gente não fica apenas naquela graduação. Você dentro da universidade vai percebendo que aqui fora sempre se exige mais. Então você tem que sempre continuar estudando. Então a oportunidade que o curso me deu foi de ocupar a atividade pública, função pública, né? E a atividade como autônomo. Eu sempre, quando eu tenho essas oportunidades de conversar com estudantes, eu procuro dar destaque a esse ponto. Você quer uma profissão, quer se formar numa profissão, é importante você conhecer como é a atuação daquela área. Existem profissões que você sempre vai depender de uma empresa para poder você trabalhar. Você vai ser um empregado. Você vai ficar sempre na dependência. E existem outras profissões que você pode atuar dessa forma, mas também você pode atuar como autônomo. É o caso também da advocacia. Você pode ser um advogado de uma empresa, mas também você pode ser o dono do seu próprio negócio, seu escritório. Então, existe essa condição em algumas profissões. Isso é fundamental, porque se você tem uma visão, que a gente estava conversando agora há pouco, de empreendedorismo, se você é uma pessoa criativa, determinada, vai chegar um momento que você quer ter seu próprio negócio. Você está ali naquela empresa, ralando, horário de trabalho, pressão de patrão, de circunstância normal de trabalho. Você está adquirindo sua experiência, você está adquirindo seu nome profissional. Depois você vai atuar por conta própria e aí você vai estabelecer o seu salário. É você que vai dizer quanto você quer ganhar, porque aí você já tem experiência, né? Você já está sendo procurado, você tem a autonomia de dizer na hora de um contrato que você vai firmar, quanto você vai ganhar por aquele serviço. E aí a diferença está na competência, né, na aptidão que você adquiriu ao longo dessa trajetória, o teu currículo pessoal. É diferente. Né? Então, se é diferente, o salário também é diferente. Então, você pode ser um profissional bem-sucedido em virtude de você lutar para adquirir tal estágio. Né? Eu adquiri isso aqui, eu posso sempre avançar. Portanto, eu queria deixar isso para vocês. Existem profissões que você pode sim atuar como autônomo. O mercado de trabalho, aquela dificuldade e tal, às vezes não tem emprego, mas você pode atuar, dependendo da área que você escolheu, você pode ter seu próprio negócio. Obrigado, Vital. Vou passar agora para Ana Rodolfo, para se apresentar. Boa noite a todos. É com grande prazer que eu compareço aqui. É uma casa que me é peculiar, porque eu inclusive já fui contratado por essa casa, né, como professor, e venho aqui colaborar. Eu acho muito importante esse trabalho, porque ele permite que a gente abra um pouquinho as nossas mentes, né? Quando a gente fala de profissão hoje, é necessário que a gente, tanto quanto seja possível, a gente comece já a perceber algumas diferenças inclusive entre conceitos. A formação de um ser humano, ela precisa ser, acima de tudo, delineada não só pelos parâmetros que a sociedade expõe, que ela nos apresenta, mas, acima de tudo, por aqueles parâmetros que você individualmente considera importante para reger a sua vida.
Então, um princípio básico que eu entendo é que, primeiro de tudo, nós somos artífices do nosso dia a dia, né? Nós temos a condição de desenvolver situações favoráveis para cada um de nós, a cada dia que a gente escolhe o que fazer e como fazer. A vida ela é um amontoado de escolhas. Por exemplo, escolher estar aqui nesse momento foi uma opção. Cada um de nós poderia ter feito uma outra escolha. No entanto, esse é um momento enriquecedor. Ele vai acrescer a cada um de vocês e também vai acrescer a cada um de nós. Estamos aqui porque, não obstante nós já tenhamos uma pequena caminhada à frente em termos de experiência profissional, isso só indica que a gente leu um pouco mais e teve um pouco mais de vivência, mas não nos coloca à frente nem acima de ninguém, em absoluto. As experiências profissionais, elas vão transformando o ser humano. E aquilo que hoje se apresenta como melhor, amanhã pode ser que não seja mais indicado para você. Porque o ser humano ele vai modificando. Eu tenho algumas experiências em algumas áreas distintas, eu costumo dizer difíceis, porque eu passei, com exceção à saúde, que eu acho uma área muito difícil de exercício aqui no Brasil por todas as circunstâncias que nós vivemos, mas eu passei por duas áreas também extremamente complicadas, que foi a própria educação e o direito. Enquanto formação acadêmica, eu tenho formação acadêmica na área de licenciatura em letras, com especialização em psicopedagogia. Depois eu entrei no curso de Direito, porque meu espírito pedia por isso, e aí eu me envolvi de uma maneira mais específica com a área penal do Direito, tendo me especializado na área de penal, processo penal, e estando aí às portas da área de mestrado, que agora também já muda um pouco o foco que eu tinha, que continuaria sendo na área do penal, mas muda um pouco em função da experiência que eu estou tendo agora, dentro de um ramo de atividade totalmente diferente, que é o ramo de atividade de instituições financeiras. Então, você começa a perceber como é que as pessoas vão mudando ao longo do tempo. Há 12 anos atrás, eu nunca imaginaria que eu iria exercer alguma atividade dentro de uma instituição financeira. Mas para mim foi oportuno, foi conveniente e foi financeiramente viável. De maneira que essa atividade me permitiu ingressar nas faculdades, ter um curso com elas e conseguir alcançar conhecimentos em outras áreas. Hoje, eu estou atuando na Superintendência do Banco do Brasil, mas também bem próximo do exercício dos conhecimentos do direito, porquanto atuo nessa área de cobrança, contratos, e isso aí exige bastante conhecimento do âmbito jurídico. Então, o que eu gostaria que a gente percebesse nessa reflexão? Primeiro que tudo, com exceção de Deus, é relativo. Então, a escolha que você faz hoje, amanhã você pode ter um insight, uma experiência diferente, e aquilo vai te levar para um campo diferente. Por quê? Porque você vai estar se construindo. Quando você vai começar a pensar por onde, que porta você pretende abrir para iniciar, você vai buscar aquilo que tenha para você, lhe acolha melhor, onde você consiga desenvolver sem que aquilo para você represente um sofrimento ou um sacrifício. Porque o estudo em série pré-vestibular ou já dentro da academia, ele deve ser prazeroso, ele deve despertar em você a vontade de querer mais. E aí a gente tem que começar a destruir alguns parâmetros. Por mais que nós necessitemos de recursos, a gente nunca deve exercer uma escolha com base no dinheiro que aquilo pode nos dar.
porque isso pode condicionar você a conviver com uma situação em que você é infeliz com dinheiro no bolso. Porque existe uma diferença entre emprego e trabalho. As pessoas hoje em dia, elas na verdade buscam um emprego olhando primeiro a coluna dos recursos que aquilo pode pagar e imaginando uma série de bens materiais que podem ser oriundos daquele emprego, né? E elas esquecem que o emprego nada tem a ver exatamente com o trabalho. O trabalho é aquilo que você vai realizar, é aquilo que você realiza e que também te constrói. Então, se você confunde esses dois conceitos, o que é que acontece? Você passa a vida exercendo um emprego, sendo que o trabalho que aquele emprego exige que você desenvolva, ele às vezes não é aquilo que você queria. Por isso que muitas vezes você vê um profissional ao longo da vida desenvolvendo um trabalho porque buscou um emprego que pagava bem, e aí de repente ele para e diz assim: eu fiquei tão estressado, eu perdi tanto de minha saúde, né? A minha vida foi tão consumida que eu resolvi abandonar tudo e partir para o artesanato. A gente diz: mas nossa, como é que pode? O camarada era médico, né? Ele era muito bem remunerado, muito bem conceituado, e ele largou tudo e foi fazer artesanato. É porque uma coisa bem importante que a gente precisa perceber, que é, gente, o valor do tempo para a gente. Um presidente uruguaio chamado Mujica, ele faz uma analogia muito interessante com o tempo. E ele fala dessa questão da sociedade que a gente vive, do capitalismo. Ele diz assim: essa ânsia que nós temos por adquirir, por comprar, é um mero devaneio, porque quando a gente paga por um objeto, a gente não paga com dinheiro, a gente paga com tempo. Por quê? Porque para adquirir aquele dinheiro, quanto tempo você não gastou da sua vida? Então, quando você compra um automóvel, por exemplo, e aquilo ali te satisfaz naquele momento, você não pagou o valor que aquele automóvel representa. Você pagou o tempo da sua vida que você levou para ganhar o dinheiro suficiente para pagar aquele automóvel. E aí, quando a gente começa a perceber, a gente tem que pensar: olha, o que é que vai me satisfazer profissionalmente, me fazer feliz, que não é necessário aquilo que paga melhor, né? Vai depender muito do que você considera como melhor, do que você considera como viver bem, né? E você tem que conciliar isso com uma vida boa, uma vida prazerosa, uma vida em que você consiga viver bem, produzir o bem e fazer o bem. Então é por isso que a gente começa a mudar. Quando eu era mais novo, adolescente, eu tinha uma dificuldade de me expressar muito grande. Eu era um menino muito calado e eu pensava: olha, eu quero ser promotor de justiça, eu vou ser promotor de justiça. Mas aí eu começava a imaginar: mas como é que eu vou fazer isso? Porque eu quero ser promotor de justiça do tribunal do júri, porque eu quero condenar o ladrão, o bandido, o homicida, né? Então, juntava esse sonho de representar a justiça para a sociedade com o salário que oferece o cargo público do promotor. E eu iniciei uma primeira faculdade de licenciatura para aprender a me expressar, porque eu entendo que o profissional que gosta de ensinar é aquela pessoa que mais sabe falar. Porque ele não é só aquele que expõe, ele comunica, porque o sucesso dele é que o outro apreenda. Então ele realmente é um comunicador. Ele precisa de medir o que ele conhece através do teu entendimento. Então eu fiz a primeira faculdade, trabalhei como professor durante 8 anos, foi uma experiência para mim muito boa, me acrescentou muito. Eu não perdi absolutamente um dia de minha vida
estudando licenciatura em letras em línguas de maneira nenhuma, muito menos com especialização. Pelo contrário, aquilo me acrescentou e muito, porque me ajudou a perceber as pessoas. E aí é que vem a questão do salário. Eu me preocupava naquela época em ter um melhor salário, bem, não era o caso, porque nós sabemos que a educação no Brasil ainda precisa de crescer bastante. Existem, naturalmente, situações que, exercendo a licenciatura, você pode ganhar um bom dinheiro, mas demora um pouco. E naquela oportunidade eu precisei ponderar. E aí, ponderando, foi que eu comecei a entrar na esfera dos concursos públicos e entrei no banco. E aí eu já entro no banco com o conhecimento de lidar com pessoas. E isso me propiciou uma capacidade de me relacionar bem com clientes, com o público interno, ou seja, com meus colegas, com os meus pares e com os meus superiores. Essa capacidade de comunicação que a minha primeira experiência me proporcionou, me levou por outros caminhos. E aí eu começo a desenvolver outras aptidões. Bem, entrando na faculdade de Direito, o meu sonho e o que eu gosto realmente, entre outras coisas, está no Direito. Mas estar no Direito só pela advocacia, em absoluto. Estar no Direito porque você se constrói, acima de tudo, como cidadão. Você aprende coisas, né? Você se forma de tal maneira que você começa a perceber o que é que está errado em um ambiente ou em outro, e por que as pessoas ainda não têm esse conhecimento. É porque o curso de Direito, ele, na verdade, eu costumo dizer, ele é um show de aptidões que vão desde a sociologia até o direito criminal, que a gente chama conhecer o que tem, digamos assim, de mais chocante na vida, que é lidar desde a liberdade das pessoas na esfera do direito penal criminal, até com recursos e com direito de família e com direito de empresas. Então, assim, ele abre a tua visão. E ele abre a tua visão de tal maneira que eu conheci profissionais excelentes terminar o curso e dizer assim: tá, você vai fazer concurso para quê? Não, o que eu queria eu já tenho. Eu quero continuar estudando direito, mas eu agora vou saber, por exemplo, administrar bem a minha empresa, porque eu tenho conhecimentos em direito. Eu agora vou poder militar num órgão, numa organização com um conhecimento maior. Eu agora vou poder defender a sociedade atuando num cargo público eletivo com um conhecimento maior. Eu agora vou poder me relacionar com as pessoas, respeitando essas pessoas de uma maneira mais profunda, porque eu sei que o meu direito inicia e termina quando inicia o do outro. Então, assim, na verdade, essa gama de possibilidades que vocês vão começar a enfrentar, elas devem ser exploradas a partir da perspectiva de cada um de vocês enquanto ser humano. Você pode se realizar como professor, como um empreendedor, seja no segmento que for, exercendo uma atividade de natureza liberal, como as atividades que são regidas por órgão de classe, como a engenharia, como a medicina, como o direito. Existem órgãos de classe, por isso que nós chamamos profissionais liberais, ou mesmo que você pode ser autônomo, exercendo empreendedorismo e trabalhando, vendendo a sua arte, por exemplo, de um artesão. Então, gente, o que eu gostaria de deixar claro no início era justamente isso. Escolher uma profissão é exercer o primeiro momento de escolha entre diversas que você vai ter na vida. Então, não sejam radicais a imaginar que, aberta essa porta, o tempo está indo embora. O tempo passaria da mesma forma se você escolhesse ou não. A questão é como você vai aproveitar o tempo. Qual é a experiência que você vai ter, tá? Então, deixo à disposição aí para que vocês tirem as dúvidas conforme os meninos organizaram aí. Então, Tiago, para vocês
percebe que a história que o Manuel Rodolfo traz para a gente, que foi assim, algo muito bem estruturado, muito bem pensado, né? A escolha dele para letras foi algo que tinha um propósito, desenvolver a comunicação, depois ele foi para o direito, a área em si foi muito bem pensado, projetado. Mas muitas vezes a gente se depara nesse momento, né, então, muitas vezes difícil, terminando o terceiro ano, às vezes a gente não tem a maturidade de fazer determinada escolha. Às vezes a gente não tem, não sei se a palavra seria essa, suporte assim, do pai ou de alguém que oriente. Não. É importante você observar isso. E eu queria perguntar para que vocês pudessem, assim, hoje, né, fazendo esse paralelo, que orientação vocês dariam para ele? Tentar Vital desse essa dica para eles, essa orientação. Na minha época não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha também uma referência de casa para aquilo que eu estava querendo. Né? Como eu falei para vocês, meus pais eram funcionários públicos, minha mãe era professora primária e meu pai ele trabalhava na justiça, oficial de justiça. E o que eu queria era engenharia, pois não tem nada a ver. Né? Mas como foi que despertou isso? Bom, eu, na verdade, eu não tive uma chance como essa que vocês estão tendo, porque na época não foi criada essa oportunidade dentro da escola, então era o mundo lá fora mesmo. Né? Eu buscando por conta própria o conhecimento das profissões. E não se tinha essa facilidade da informação que a gente tem hoje, através de toda essa gama de informações pela internet, né? Que é um dos veículos. E também os meios de comunicação, né? Televisão, tudo isso era limitado. Jornal, revista, a gente não tinha isso em casa, assinatura de revista, de jornal. Hoje você vê, a gente às vezes tem e não está dando o devido valor. Né? Uma revista extremamente valiosa, é super interessante. Né? É muito importante. Ali você tem uma série de informações. Bom, mas como eu tinha também dito para vocês, eu entrei na faculdade com estratégia. Eu usei a estratégia, porque naquela época não se tinha a quantidade de faculdades que existem hoje. Né? Então, eu lutei para entrar na Federal e entrei em Física, certo? Um ano depois eu já estava fazendo engenharia, mas a engenharia que realmente eu comecei a despertar. Qual seria a estratégia que você usou assim, para entrar? Era um curso menos concorrido, porque como não tinha tanto vestibular, aí era aquela opção. Então eu botei a primeira opção, engenharia mecânica, e a segunda opção, física. Então eu entrei na segunda opção e lá dentro da faculdade foi que eu percebi que mecânica na universidade estava muito obsoleto, não era aquilo que eu tinha imaginado. E aí foi eu que comecei a frequentar, ficar próximo à engenharia e eu comecei a despertar para a engenharia. Então, é um curso importante, eu vejo que às vezes os estudantes perguntam muito, é um curso difícil, engenharia, construir um prédio e tal. Ora, se você, eu digo assim, se você mostrar o seu livro do terceiro ano para quem está lá na 7ª série, né, até na 8ª série, terminando o ensino fundamental, acha estranho, acha muito difícil o que tu está estudando. Então a gente não tem que estar preocupado se o curso é difícil ou não. Acho que não é por aí. Na verdade é o que realmente você quer. Porque você vai gradualmente vencendo as etapas. Entrar na universidade de engenharia é você estudar física, química. Essa química que vocês estudam aí são cadeiras que vocês vão estudar reforçando o que vocês estão estudando aí. Química, física, desenho, matemática. É o básico. Lá também é o básico. Para poder depois você entrar na parte profissional. Então dá uma calibrada no camarada, né? Porque vai nivelar, porque ali vão chegando
depois começam as cadeiras, não é? E você paga por disciplina. É diferente do que vocês estudam hoje. Por causa de uma disciplina dura, você repete o ano. Lá na faculdade não é assim. Você teve dificuldade em uma disciplina, você depois se matricula nela. Compreendeu? Então, o processo é diferente. Então, a engenharia, ela fala um pouco mais da profissão, ela dá oportunidade a você ou estar dentro de obras, lá na construção, que faça chuva, que faça sol, você está ali dentro, né, da construção. Ou então você pode ser um profissional de escritório, elaborar só os projetos. Então tem um engenheiro que está na obra, contratado para estar ali dando orientação às equipes, certo? Ou você ser o autor do projeto. Então você tem programas, hoje em dia, na nossa época era tudo cálculo mesmo, tem que calcular, tem que fazer o desenho riscando. Hoje não, você tem o AutoCAD e você desenha, certo? No computador, elaborando o seu projeto. Os cálculos, a mesma coisa, você pode adquirir programas e vai calcular. Você tem que ter a formação acadêmica para entender o que é que o computador vai fazer para você. Ele vai dar a você toda a ferragem de uma estrutura de um prédio. E mostra em três dimensões, você gira para lá, gira para cá, como vocês mexem no computador com maior facilidade, compreendeu? Então, existem programas que vai dar a você a condição de você desenvolver o seu projeto. Então, tem um engenheiro, calculista, é aquele que fica só dele, tem que ter muita informação do valor de mercado, dos produtos que são utilizados em uma obra. Então, ele pode se especializar nisso aí. Por exemplo, você está numa empresa que vai fazer uma obra para o poder público, não vai haver a licitação. Então você tem que ter alguém que com as plantas faça o cálculo financeiro, certo? Daquela obra. Quanto vai custar o material, quanto vai custar de mão de obra e qual vai ser o lucro da empresa. Você tem que fazer tudo isso e entregar. Isso é um trabalho da engenharia. É um deles. Então você pode se especializar nisso aí. Você pode se especializar também na parte só estrutural. Só estrutural. Você fazer o cálculo estrutural de uma obra. Você é contratado só para isso. Então você não precisa nem ir na construção. Já deixa já vai surgindo uma oportunidade para outro profissional. Está entendendo? Você viaja para fazer parte de congressos. Você adquire mais conhecimento, faz outros cursos para você sempre ser o profissional. O teu currículo é você quem faz. E no momento que você adquire mais conhecimento, você é mais procurado. Rapaz, quem tem essa condição de resolver esse problema, eu só conheço um, é fulano de tal. É assim que se faz o nome profissional. É você construindo o seu conhecimento. Agora você tem que investir nisso aí. Não é? Tem que investir. Então você faz uma pós-graduação, você participa de congressos, onde está ali no ramo que você optou, grandes especialistas. E tem ali também várias empresas, né, levando o que há de melhor naquela área. E aí você vai despertando e como você gosta, você compra livros, né, assiste a canais, acessa os sites, né, ligado àquela área. Então você está sempre se munindo de informações. Né, e com isso você vai adquirindo, outros caminhos que você nem imaginava trilhar dentro da sua área. É um campo aberto. Quebrou o gelo. E agora? Vocês. Seria interessante. Eu tinha pensado, é o seguinte, como ele disse, né, a engenharia tem diversas especialidades. Eu queria que você mostrasse para eles especialização em processo penal, mas direito trabalhista, tributário, assim, que o advogado exerce, cada especialidade dessa.
Bem, gente, falar de direito para mim é assim, é um devaneio, né? Porque eu falo do que eu gosto muito. Minha conversa natural, sem estar exercendo o ofício, ela passa sempre por uma linguagem jurídica, porque aquilo se integra a você de tal maneira, quando você gosta, que você vive aquilo que você exerce. Né? Então, o que é que acontece? O ramo do direito, né, enquanto formação acadêmica, como eu já falei para vocês, entre a área as matérias trabalhadas dentro de humanas, eu, sem sombra de dúvida, não tenho medo de errar em dizer que é a mais, ou pelo menos está entre o curso, entre os cursos mais valorosos na área de humanas. Tá? Primeiro porque o direito ele está em absolutamente tudo. Para que eu exerça qualquer outro tipo de profissão, do ponto de vista das profissões regulamentadas, elas têm que estar lastreadas pelo direito. É o direito que vai dizer como você pode, em que circunstâncias e o que você precisa para exercer. Se eu for exercer uma profissão, um ofício não regulamentado, ainda assim existirá uma legislação, ao menos que espaça, que diga que eu tenho que fazer determinadas coisas ou o que eu não posso fazer. Então, eu vou dar um exemplo prático sobre isso. O direito está tão em tudo que se eu decido exercer o ofício de medicina, vai haver uma legislação que diz quem vai regulamentar aquela atividade, como você deve fazê-la e o que você precisa para poder estar apto a exercer. E essa profissão de médico só vai existir naturalmente porque existe um direito maior, que na verdade é um valor que está consagrado constitucionalmente, que é o direito à saúde. Portanto, se é um direito à saúde, é direito do cidadão que existam profissionais habilitados para cuidar da sociedade. Então, ele está em absolutamente tudo. Se você olha para dentro de casa e vê as relações familiares, existe por trás das relações familiares o direito de família. Se você escolhe alguém para casar, não obstante exista todo um clima romântico, você só o faz do ponto de vista civil se você assina um contrato, e é um contrato regido por direito, que vai lá estar no Código Civil, como também vai estar na Constituição. Então, para onde você olha, o direito, ele vai estar por trás assegurando tudo. Quando a gente vai exercer o nosso direito à religiosidade, que é um direito amplo, mas a gente vai ver que ele está assegurado constitucionalmente. Existe o direito dizendo que eu posso, que eu devo, que eu posso, se eu fizer em determinadas condições, eu posso fazê-lo com liberdade. O simples fato de nós termos condições de estarmos reunidos aqui em associação, que aqui é uma associação de pessoas, nós estamos em conjunto para uma finalidade, é assegurado pelo direito. Você vai perceber que existem determinados países cujo regime governamental é ditatorial, que não existe a possibilidade de um horário como esse do dia, em qualquer outro, dependendo do grau de radicalismo do governo, pessoas se reúnem para discutir, seja qual for o assunto, porque não lhes é dado o direito à reunião, não lhes é dado o direito de se associar para conversar sobre algo, sobre pena, sobre risco. O governo entende de surgir alguma ideia que seja contrária aos ideais do governo. Então, o direito, ele é mágico. Né? Quando eu falo de direito, eu defendo logo o meu peixe, porque ele é maravilhoso. Primeiro, porque você pode pensar do ponto de vista objetivo. Primeiro, você pode atuar na área pública, você pode atuar na área privada. Segundo, ainda do ponto de vista do objetivo, você pode trabalhar com direito, e se você tiver a sede que tem que ter, não só no direito, mas em qualquer outro ramo profissional, de melhorar e de estudar,
a sua diferença sempre, você vai ser sempre o diferencial. O direito não permite que você pare de estudar. Quem pretende entrar na carreira do direito tem que estar consciente que o estudo é diário. Então você pode enveredar por cargos, ou seja, eu quero ter uma estabilidade, e aí assim, sempre lembrando do princípio maior que eu falei, com a exceção de Deus, absolutamente tudo é relativo. Porque falar de estabilidade, porque se tem um bom salário, é uma coisa mesmo meio que temerária, porque vai depender muito de quanto você gasta. Então você pode ser estável com 3, 4 mil reais e não ser estável com 10, 20 mil reais. Depende do seu grau de consumismo, né? Você tem ali um status, um número. Se você vai lidar com ele com a devida maturidade, aí depende de você, não é isso? Mas assim, quando você exerce o direito e chega num determinado momento, você começa a pensar o que é que você pretende ser, geralmente o que é que acontece? Você vai se aproximando do meio para o fim do curso e você pensa assim, se eu for exercer atividade advocatícia ou qualquer cargo que me exija a OAB, o reconhecimento pela Ordem dos Advogados, eu vou ter que ter um outro vestibular um pouco mais difícil, que vai me exigir um pouco mais, que é o exame da ordem, né? Houve há pouco tempo uma discussão muito acirrada, porque os outros ramos dos profissionais liberais não exigem que você, terminado o curso, se submeta a um novo certame para poder assegurar que você tem os conhecimentos básicos necessários. Então, tentou, naquele episódio, derrubar o exame de ordem. Olha, eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque nós sabemos que não importa a instituição de ensino superior em que você esteja inserido, seja quando a gente fala em direito penal, por exemplo, na Universidade de Salamanca, na Espanha, que dá ótimos cursos na área de penal, ou em qualquer outra universidade ou faculdade, quem vai determinar o grau de conhecimento e de insaciedade em relação ao saber é você. Você vai encontrar ali a oportunidade, e quem vai fazer esse exercício de construção do profissional, naturalmente, é cada um de vocês. Não obstante nós tenhamos instituições que têm por padrão uma melhor qualidade no ensino, mas ainda assim quem determina o sucesso ou insucesso são os alunos que estão ali sentados, né? Você vai ter que realmente ter a consciência que a partir daquele momento que você escolheu o direito, você vai ser um eterno estudante. Um eterno estudante. Porque ele é muito dinâmico. Então, o que é que você escolhe? Olha, não, tem a OAB, então as pessoas pensam assim, eu não vou enfrentar a OAB. Então, se eu não vou enfrentar a OAB e eu quero trabalhar com direito, fatalmente, eu vou ter que buscar um cargo público que me permita exercer alguma coisa relacionada ao direito sem que exija a carta de ordem, né? Bem, como é que seria isso? Você tem concursos que exigem, por exemplo, um nível superior de instituições cuja natureza é o exercício de alguma atividade voltada para o jurídico, mas você pode ali exercer um cargo administrativo. O que nós estamos vendo agora é que cada vez mais os cargos, notadamente os federais, que antes não pediam, eles começam a exigir agora a formação específica. Então você vai buscar um concurso, por exemplo, para forças policiais, na área da Polícia Federal, na área da Polícia Rodoviária Federal, já se ensaia aí uma exigência específica do curso de Direito. E por que isso? É muito claro.
Eu estou trabalhando com o desenvolvimento de uma atividade que lida eminentemente com direitos. Então, no momento que, por exemplo, um policial rodoviário federal para um veículo e ele determina que se pare, ele está dizendo o quê? Neste momento está suspenso o seu direito de ir e vir. Veja que coisa importante. Um simples pare, ele está dizendo para você que o direito constitucional de ir e vir está suspenso enquanto ele desenvolve a atividade administrativa que ele tem que desenvolver naquele momento. Se ele pede para você descer do carro, dispor de um bem que é seu, para que ele realize uma vistoria e determina que você abra a mala, abra as portas, desça a sua família do veículo, ele está intervindo no seu direito de propriedade. Então é preciso que esse profissional tenha essa compreensão. E mais ainda, é preciso que o cidadão que está ali naquele carro, por isso que eu falo que o direito é tão importante, também tenha essa compreensão. Para que ele entenda que o policial que está exercendo naquele momento e está investido do poder do Estado, não é a pessoa que está ali, e sim o direito que está materializado no cargo que ele exerce. Então, por isso que se deve o respeito, parar e descer, porque senão a gente pessoaliza, a gente acha que o policial é o Lázaro que me mandou parar, cargo, o conceito investido do poder que o direito deu. Então, assim, não, mas eu quero fazer o OAB, e eu acho esplêndido que se tenha o certame da OAB. Inclusive, eu acho que deveria ser o mais difícil possível. Não obstante, eu tinha feito, inclusive, num período em que se criticava muito, porque a OAB resolveu fazer uma caça às bruxas, porque o exame da OAB, digamos assim, estava numa peneira cujos furos estavam muito abertos. Então a OAB resolveu realmente apertar, e foi justamente no ano em que eu escolhi fazer, e eu fiz ainda durante a faculdade, porque é possível você já começar a se preparar e realizar o exame da OAB no nono ano. Você só vai ratificar a condição, na verdade, de advogado se você conclui o 10º período e faz o juramento e não demonstra nenhuma incompatibilidade. Por quê? Existe um código, o Código de Ética. O Código de Ética prevê uma série de incompatibilidades. Por exemplo, o policial, ele pode fazer o exame da OAB? Pode, mas ele pode receber a carta? Não, ele não pode ser reconhecido como advogado, porque a atividade dele é incompatível. Quando eu estava trabalhando no Banco do Brasil, exercendo atividade gerencial, as minhas atribuições enquanto advogado foram suspensas. Eu não as exercia. Por quê? Porque existe ali uma incompatibilidade de interesses. Mas por quê? É muito simples. Eu estou exercendo uma atividade no órgão que eu tenho acesso a muita informação. Então, é muito fácil para um advogado se beneficiar desta condição para exercer o seu ofício. E aí vai desequilibrar exatamente a disputa processual, porque eu vou ter acesso a veículos que o outro advogado não tem. Mas assim, ainda falando sobre a perspectiva objetiva, o que é que você tem? Olha, se você escolhe ser um advogado, por exemplo, você tem que optar por uma das duas vertentes. Se eu vou ser um advogado, eu vou ser um advogado público, ou eu vou ser um profissional liberal na área da advocacia. Se você pretende ser um profissional liberal, você pode advogar, você pode prestar consultoria, você pode prestar assessoria. Então, assim, você pode estar no seu escritório, você pode receber uma pessoa que diz assim: olha, eu tenho uma dúvida jurídica, eu vou enfrentar um processo de separação. Então eu queria saber qual vai ser a repercussão disso no meu patrimônio. E te apresenta lá a situação e você vai dar um parecer.
Então você vai cobrar pelo serviço de estudar a situação dele e opinar. E ali, diante daquele parecer, ele vai tomar as decisões. Mas você pode ser chamado a ser contratado. É a situação em que a pessoa diz assim: olha, eu quero que você advogue para mim. Naquele momento, ela está te dando ali uma procuração, uma autorização para que você defenda os direitos dela. E por que ela faz isso? Porque existe o conhecimento jurídico, o conhecimento técnico jurídico, que é justamente o que está consubstanciado na habilitação. E só quem pode fazê-lo é quem tem a habilitação. Mesmo para que se entenda de uma maneira bem clara, que você conheça tudo sobre o assunto. Eu já me deparei com clientes que já tinham estudado todo o assunto do que ele pretendia. Ele já tinha inclusive uma tese elaborada, e uma tese muito bem feita, mas ele não pode exercer. Por que ele não pode exercer? Porque ele não tem a habilitação técnica. Então ele precisa que alguém faça. Da mesma maneira que quando nós estamos em idade inferior, que é a idade civil, nós temos condição, nos determinamos e conhecemos a repercussão dos nossos fatos dependendo da nossa idade. Eu tenho 15 anos, eu compreendo o que é, por exemplo, realizar a assinatura de um contrato para a minha escola de ensino médio, mas eu posso fazê-lo? Não. Mesmo que eu conheça as obrigações que existem naquele contrato, os deveres, as obrigações, mas eu não posso fazê-lo porque eu não tenho capacidade civil para isso. Então quem é que assina? Papai, assina mamãe. Ora, eu não pretendo desenvolver uma atividade privada. Eu quero um cargo público. Aí você tem um mundo. Você tem um mundo. Ah, você gosta de lidar com direito penal? Você pode trabalhar como delegado de polícia, tá? O delegado de polícia é uma atividade complementar à atividade judiciária. É tanto que a polícia civil é chamada de polícia judiciária. Veja bem, nós estamos falando do delegado da polícia civil, não é do policial civil. O policial civil é agente, ele é um agente que exerce poderes de polícia, ele não é autoridade policial. A autoridade policial é o delegado de polícia, e é por isso que qualquer um sem formação jurídica pode ser um agente de polícia civil. Não obstante, para ser delegado de polícia civil, você precisa ter a formação em direito, porque é que você vai interpretar o fato jurídico que está entre os fatos levados. Não é? Então, traduzindo isso de uma maneira bem simples, um casal é levado até a delegacia. Um deu uma tapa no outro. O que é que acontece? Para o leigo, aquilo foi uma briga. Para o delegado de polícia, ele pode desde verificar ali um fato denominado vias de fato, ou seja, uma agressão simples, em que ele pode inclusive chamar, orientar, dar uma advertência, comporte-se, rapaz, um casal, um arranhão no rosto do outro, que é isso? Como ele pode chegar e verificar que ali existe um potencial lesivo maior, que se trata de uma situação jurídica mais complexa, e determinar que ali aquele homem responda aos auspícios da Lei Maria da Penha e aquela mulher ali responda com uma lesão corporal leve ou coisa do gênero. Então, assim, veja que existe um grau de conhecimento muito necessário e muito aprofundado, porque suas decisões terão uma repercussão muito grande na vida do outro. Quando a união é parte em um processo, ela também precisa de um advogado. E quem é o advogado que ela vai buscar? Aquele camarada que fez o concurso, passou e ali está representado. O quadro da AGU, ele é composto pelos procuradores, pelos advogados gerais, pelos os procuradores do Banco Central. Então são várias as carreiras públicas de advocacia na União que compõem o quadro da advocacia geral. Tá? Mas você pode também ser um promotor de justiça, atividade que não é exclusivamente ligada ao crime, né?
Porque quem pensa em promotor pensa logo em acusação. Mas o promotor de justiça, na verdade, ele faz parte de um órgão que não é interessante, né? A promotoria de justiça não é órgão da justiça. Ele é um órgão auxiliar da justiça. O que é a promotoria de justiça? Ela é responsável, o profissional que é o promotor de justiça, por defender os direitos do cidadão, notadamente daqueles que a gente chama, vamos assim dizer, mais vulneráveis. Então, quem são as pessoas mais vulneráveis na sociedade? A criança, o idoso, o deficiente, né? Então, a promotoria ela tem esse condão de pegar aqueles valores que têm uma maior repercussão, vida, né? A dignidade da pessoa humana, né? E ela tem a obrigação, né? A promotoria tem essa obrigação de defender esses valores. Então ela entra no contexto da justiça como um órgão criado para auxiliar a justiça. E aí nesse mesmo segmento nós temos também a defensoria pública, atividade que exige que o profissional tenha formação em direito e também tenha exercido a advocacia, assim como também a promotoria pública. Eles são cargos que exigem um período mínimo de exercício da advocacia, tá? Então, assim, além desses cargos, nós temos o próprio cargo da magistratura. Você pode optar por ser um juiz na esfera estadual ou na esfera federal, que é um dos cargos, digamos assim, de maior responsabilidade, porque na verdade o exercício da magistratura passa por um amadurecimento muito grande do ser humano. O ser humano, para definir sobre o direito de alguém, ele tem que ser não só conhecedor da parte técnica, né? Ele não tem que ser profundamente tecnicista, ele tem que reunir os conhecimentos técnicos, mas ele tem que ser um ser humano muito equilibrado, porque trabalhar com justiça na cultura que nós temos é muito complexo, porque o que é justo para um não é justo para o outro. Eu costumo dizer que as pessoas, quando não conseguem resolver um problema na sociedade e levam ao judiciário, elas, via de regra, não querem o que é justo, elas querem o que lhes beneficiam. A identidade de justiça que nós temos na nossa cultura é muito diferente. Dificilmente você vai encontrar um cliente que diz assim: olha, doutor Lázaro, eu estou resolvendo um problema civil com o meu vizinho, então na verdade, eu queria que o senhor fizesse o certo, mesmo se eu estiver errado, que o senhor faça o certo. Não vai acontecer, é muito raro. Você vai encontrar um camarada dizer assim: doutor Lázaro, eu quero ganhar, como é que eu faço para ganhar essa questão? Mas você não tem. Você quer ganhar uma indenização, não cabe indenização assim. Sim, mas como é que seria para poder eu receber a indenização? E aí é que vem justamente o grande dilema da advocacia. Se você vai advogar para ganhar dinheiro, fica fácil, porque você vai pegar fatos e a retórica é muito fácil. Então você não precisa necessariamente mentir, você só precisa fazer exclusivamente um ponto de vista que favorece, sem pensar em moral, sem pensar em ética, sem pensar em justiça. Você vai pensar no dinheiro. Eu vou tirar o máximo que eu puder. Quando a gente comercializa a advocacia. Mas se você constrói os seus princípios dentro da ética, da moral, então você vai dizer: olha, é possível e faz parte dos direitos que eu visualizo aqui você conseguir isso. Mais do que isso, a gente estaria trazendo ao processo coisas que não dizem respeito, não são verdade. Tá? Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: é fácil, gente, ganhar dinheiro. Não é que seja fácil, mas também não é difícil no direito. Mas exercer o direito e deitar a cabeça no travesseiro em paz
né? Lidar com os seus familiares, olhar para os seus pais e para os seus filhos, tendo a dignidade de ser um profissional que ganha eticamente, não é tão simples. Depende da sua formação humana, do que você quer para você, da compreensão do que você tem em relação ao que vale a pena ou o que não vale a pena. Mas o direito, ele é maravilhoso. Ele te permite ser um cidadão completo. Já imaginou você para num determinado ambiente e uma pessoa diz assim, você está acompanhado da sua noiva, da sua esposa, da sua namorada, e ali vai ter, por exemplo, uma triagem para entrar no ambiente e as pessoas precisam ser revistadas. Então você tem a capacidade de dizer, por exemplo, olha, doutor policial, seu policial, existe uma policial feminina aí? E o policial às vezes nem sabe, não, por quê? Diz, não, para revistar minha esposa, minha namorada, tem que ser uma policial feminina, porque o senhor não pode fazer a revista. Não, mas por que eu não posso? Você não pode por isso e por isso. E que tipo de revista você vai fazer? Não, é porque eu ia fazer uma revista, mas o senhor vai fazer uma revista manual, o senhor não pode fazer. O senhor tem que fazer uma revista ampla, ela não pode ser tocada, né? Mas por quê? Mas por isso e por isso. Então veja que capacidade maravilhosa você tem. E não é que você faz isso para se engrandecer, você faz isso para tomar conhecimento, para ser um cidadão completo, não é? Você não põe a vaga no carro que está lá desenhado a figura de um idoso ou de um cadeirante, não é porque o símbolo está ali, é porque você acredita no direito que criou aquele símbolo. Então, quando você não para e o teu filho te pergunta, pai, você não parou por causa do símbolo? Você responde, não foi por isso que eu não parei. E por que o senhor não parou? Eu não parei, meu filho, porque as pessoas de idade têm dificuldade de locomoção. Inclusive, eu acho pouco só ter essa vaga aqui. Então, eu posso colocar meu carro em qualquer lugar e vir andando. Mas imagine uma pessoa que precisa de uma cadeira de rodas para se locomover. Então, você conhece o direito que fundamentou e a situação de fato que fez que aquele direito se transformasse naquele desenho. E é por isso que o direito é maravilhoso, né? Você não evita beber para dirigir, porque a lei disse que você tem que não beber para dirigir. É porque você sabe que o outro tem direito a ter a vida dele preservada enquanto ele dirige. É que aquelas pessoas que cruzam com você contam em chegar em casa. E se você bebe, você perde a sua conexão com a sobriedade. Você não se determina mais, você pode causar um mal a você, aos seus familiares e à sociedade. Então, isso é o que é o direito acima de tudo. Depois vem os cargos, depois vem os recursos, depois vem o que a gente chama os carros pretos. Quando a gente começa a advogar, a primeira coisa que os advogados fazem é comprar carro preto. Sabe por quê? Porque eles dizem que aquilo simboliza o poder. Vocês já perceberam que os carros, por exemplo, da União, né, os carros que fazem frota são todos pretos, né? É porque aquilo tem a representatividade de poder. Não sei a que ponta tem a representatividade de poder. Então, assim, quando eu comecei a advogar, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um carro vermelho. Mas por que você comprou um carro vermelho? Eu digo, por que o vermelho não pode ser poder? Porque tem que ser o preto. Eu não quero me sentir poderoso. Eu só quero realizar o meu ofício, né? Eu não estou estudando para me sentir poderoso. A diferença entre você que está sentadinho aí, decidindo se faz direito ou não, e eu, são alguns anos e alguns livros. Eu encontro com você daqui a 3 anos, você me dá uma aula de direito. Então, assim, gente, é só realmente a capacidade pessoal para escolher. Agora, que objetivamente você vai precisar escolher, vai. E aí é uma escolha que você vai ter que pensar um pouco sobre ela, tá? Vitor vai trazer uma experiência aqui com as profissões, elas se comunicam, né? Elas se relacionam, como a engenharia se relaciona com o direito, e
civil ter que lidar com o direito. Pois bem, a gente exerce, eu exerço uma das atividades da engenharia no campo não, mas no meio da justiça. E interessante, me provocou a fazer um curso para me aperfeiçoar nessa área. Eu de repente estava sendo convocado, né, pela justiça para dar um parecer em processos litigiosos. Né? Então, eu tinha que elaborar um laudo dentro do processo. Né? Por exemplo, existem questões de herança. Então, as pessoas entram com seus advogados naqueles processos, então o juiz muitas vezes tem ali polêmicas, né, na questão da topografia, ou então um vizinho, como ele falou, né, que se sente prejudicado porque o outro está subindo o muro, né, ou então levantou um primeiro andar e tirou a minha privacidade. Eu não aceito isso não, eu vou entrar num bar para essa obra parar. Então o juiz, ele não é da área de engenharia, mas ele, ou então uma das partes pode solicitar ao juiz um perito. E aí entra o profissional da área, que é o engenheiro civil. E aí a gente tem que conhecer a legislação, né? O Código de Obras, que é uma legislação, né? O plano diretor, para saber o direito daquele cidadão que construiu, ou onde é que está o direito do outro que está reclamando. Né? Pois bem, então eu participava das audiências lá com o meu laudo. E aí, esse trabalho de elaborar um laudo mexe com português, mexe com redação. Olha aí. Então, quando você está estudando na escola, né, e o professor pede para você fazer sobre um certo tema, uma redação, o que tem a ver com a minha área de engenharia que eu vou fazer? Tem tudo a ver. Porque em qualquer área você vai ter que escrever, que interpretar, para poder você atuar. Então é muito importante uma formação acadêmica. Isso é um estudo acadêmico. Então você ali, eu ali tenho que saber lidar com a comunicação dos advogados, que cada um está lutando pelo seu cliente. E o juiz ali é que está controlando o processo. Eu tive que aprender um pouco. Na minha área de engenharia, eu vou entrar agora numa seara diferente. E eu comecei sem essa experiência. Né? Fui convocado, tive que fazer o meu trabalho. Mas aí quando eu fiz no CREA, que é o Conselho de Engenharia, inclusive eu faço parte dele, aqui em Gravatá tem a inspetoria, e eu sou um dos representantes do Conselho de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA. Então eu participei de um dos cursos oferecido pelo CREA para perito. Né? Então eu comecei a estudar, né, e percebi, quando eu estava atuando sem saber disso, eu fiz assim, muitas vezes coincidia pela minha intuição, pela minha experiência. Então eu fiz procedimentos corretos, né? Mas eu precisava saber do direito também. Até que ponto o perito, né, pode entrar na casa do vizinho para fazer um levantamento e depois elaborar, né, um laudo. Quer dizer, onde é que tem o meu direito aí de atuar? Porque o outro pode me embarrar. Então eu comecei a aprender a ser perito. Eu tive que estudar para poder exercer essa parte da engenharia. Então, na hora que você está ali como perito da justiça, você está investido de autoridade. Então, eu tenho que vistoriar aquele imóvel. Então, eu chego com a autoridade da justiça, delegada pelo juiz. Então, ele não pode barrar, porque eu estou a serviço da justiça. É com o meu laudo que ali, né, as partes vão discutir detalhes e o juiz vai dar o veredito. Então, eu preciso ter acesso.
Então ele não pode me negar. E eu fazia isso de forma intuitiva, né? Mas na hora que você, pela necessidade de exercer algo a mais na tua profissão, você tem que se especializar. Então você não pode ficar, porque eu não aprendi isso em momento algum lá no banco da faculdade. Nenhuma cadeira é relacionada a isso. Nenhuma. Eu busquei esse conhecimento pós-formação, né? Pós-graduação, melhor dizendo. Então, é interessante porque quando a gente está na escola, tem certas coisas que a gente às vezes é professor, quer dizer, até uma feira de ciência que faz a gente se comunicar. Achei interessante como você lá no início falou, a necessidade de destravar isso aí. Então, quando você está apresentando o trabalho, professor de história, professor de português, professor de biologia, pediu para você fazer e apresentar o trabalho, professor, a gente fica querendo se livrar daquela responsabilidade. É importante você exercer aquele momento, porque você está se comunicando. Isso lá na frente vai fazer um diferencial. Porque você precisa, como profissional, se comunicar, escrever, saber passar para o papel o teu conhecimento. Então, na hora que eu faço um laudo, não é, de uma perícia, eu tenho ali que escrever corretamente. Eu tenho que ser claro, eu tenho que ser objetivo e eu tenho que estar fundamentado. Aí eu vou ter que ler o direito. Eu vou ter que ler o processo para saber realmente o que é que cada um está questionando. Na engenharia. Então, se eu não exerço, se eu não busco isso aí, é mais uma atividade que eu deixo de fazer. Inclusive, aqui em Gravatá, poucos são os colegas da minha área que querem exercer essa função, porque também não é fácil. Porque você vai para um júri, né? Está ali numa audiência, não é? Onde está existindo, não é fácil não, né? Não é somente eu escrever o que eu quero, não. Eu tenho que estar com segurança, então eu tenho que pesquisar. Então, a gente quando está estudando, a gente às vezes questiona, mas a gente, para exercer a função, tem que passar por tudo isso. Ele anteriormente falou sobre o promotor de justiça, disse que defendia os cadeirantes e tal, e em relação aos homossexuais. É assim. Na verdade, quando a gente fala em direito, a gente fala em valores, né? A primeira coisa que a gente aprende na faculdade é que o direito ele é bem mais do que o artigo de lei, tá? O artigo de lei, ele tenta compilar, ele tenta resumir de uma maneira mais clara possível, não obstante, na maioria dos casos, não seja claro, mas ele tenta resumir, na verdade, o que é um valor que ali precisa ser defendido. Quando nós falamos no tema da homoafetividade, tá, que é a expressão utilizada hoje, né? E aí já entra no direito, durante muito tempo se utilizou a expressão homossexualidade, não obstante essa formação, né, da palavra está ligada, na verdade, a aspectos da ciência que investigam patologias e doenças. Então, durante muito tempo se discutiu se a palavra correta para designar a pessoa que faz uma opção sexual diferente seria uma palavra que remetesse à doença. E aí hoje a palavra que se utiliza, na verdade, é homoafetividade, ou seja, a pessoa que desenvolve afeição, amor por uma outra pessoa do mesmo sexo. Então, em esclarecendo o que você fala, na verdade, o promotor de justiça, ele defende valores. Quando a gente fala, olha, é possível que um promotor de justiça intervenha numa questão em que haja uma relação homoafetiva por alguma coisa, é sim possível. Porque qual é o valor que existe por trás dessa situação? Na verdade, é o valor de dignidade da pessoa humana. Então, olha só, não tem a ver com que eu ou com que você ache certo ou errado. Eu vou repetir pela terceira vez. Com exceção de Deus, tudo é relativo.
Então, certo para mim ou errado para você depende de todas as experiências, de sua formação religiosa, de sua formação familiar, tá? Então, assim, a gente está falando de valores. Se a sociedade como um todo entendeu que a dignidade da pessoa humana é um valor, decorre que da dignidade da pessoa humana vários temas são originados, como por exemplo, é dito que o direito de uma pessoa de um sexo ter amor pela pessoa do outro sexo, do mesmo sexo. Então, isso seria indigno? Não seria indigno. Pertence à natureza humana, pertence a tanto que acontece. Agora, eu acho certo, eu acho errado. Isso não é discussão no campo do direito. Quando você entrar para exercer a atividade do direito, você vai enfrentar alguns conflitos. Primeiro, você precisa ser a pessoa que quer compreender o direito. Antes de tudo, eu vou contar para vocês uma experiência bem interessante. Quando eu iniciei a faculdade, eles costumam fazer logo atividades práticas, e essas atividades práticas envolvem simulações de júri. E aí, eu não sei se eles ainda praticam isso nas faculdades, tem um livro pequenininho, se eu não me engano o autor se chama Errol Fuller, que o nome do livro é Os Exploradores de Cavernas, Os Exploradores de Caverna. Bem, é uma historinha que é muito utilizada no início do direito para a gente compreender justamente que a gente precisa se afastar da gente, ou seja, abandonar o máximo possível de toda aquela carga que a gente traz na gente de experiências para analisar um fato do ponto de vista jurídico. Isso é possível? Inúmeras são as discussões, porque você não consegue deixar de ser você. Quando você acolhe uma causa para defendê-la, ou quando você na posição de juiz vai decidir sobre, ou quando você na posição de promotor vai opinar, né, num processo, ou mesmo quando um promotor opina no processo, ele faz isso como fiscal da lei, tá? Ele fiscaliza, o promotor, entre outras atribuições, ele é fiscal dos órgãos de polícia em geral, ele fiscaliza as atividades judiciárias em geral. Então você pode chegar numa audiência e o promotor está só sentadinho ali. E o que é que o promotor está fazendo? Ele vai ficar ali sentadinho observando uma audiência de separação. Ora, mas por que o promotor está observando uma audiência de separação? Pode procurar, vai ter um menor envolvido. Ele está esperando que as partes discutam ali e depois, no que se referir aos direitos do menor, ele vai opinar. Por quê? Porque como pai e mãe estão envolvidos, a ele cabe, promotor de justiça, defensor dos valores, opinar sobre o bem-estar daquela criança, mesmo que seja contrária à vontade dos pais. Então, o que é que acontece? O valor que está por trás do tema homoafetividade é a dignidade da pessoa humana. Claro, pode sim vir a intervir. Em que circunstâncias? Vamos só pensar numa coisa que há muito tempo atrás não estava pacificado e hoje está. O direito, por exemplo, dessas pessoas casarem, mas casarem civilmente. Muitos debates até que pacificado e entendido a partir de uma interpretação diferenciada da Constituição Federal, que interpretou o nome família numa concepção diferente. O que está por trás de um direito é um valor. Se aquele valor representar um dos valores aos quais a promotoria de justiça está ligada, ele vai se intervir. Olha, Emanuel, em que um promotor de justiça não interviria? Causas de interesse privado, causas única, exclusivamente financeiras, que não tenham repercussão numa criança, num idoso, em um valor realmente do ponto de vista de valores humanos. Porque dinheiro não é valor humano. Dinheiro
dinheiro é valor monetário. Então, dignidade, vida, né? Esses são sim valores humanos. Ele pode vir intervir desde que o direito que apareça ali, naquele artigo de lei, na verdade, por trás, existe um valor ao qual a Promotoria de Justiça precisa intervir. Faça parte da gama de valores que a Promotoria de Justiça deve efetivamente defender, intervir. Primeiro, assim, eu só queria que Emanuel, nessas considerações finais, destacasse uma coisa que eu acho muito interessante, até porque eu convivi com ele um bom tempo, e ele tem uma característica que ele é o Hulk, né? Eu sei que é meio estranho dizer isso para alguns, mas existe um significado nisso que você faz, Emanuel, e na maneira que você, no seu dia a dia, trabalha. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. E Vital, eu queria que você... A gente sabe muito bem que as tecnologias, elas interferem tanto no direito como na área de engenharia. Eu vi exatamente essa semana um advogado robô. Então, eu queria que você comentasse um pouco o que é que você considera nessas mudanças tecnológicas aí. De que forma elas afetam a área de engenharia? E tu também, nas considerações finais, não. Você podia falar um pouquinho disso, né? Porque eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar um pouco também no futuro. A gente sabe que quando a gente chega na faculdade, quando a gente sai dela, o mercado de trabalho mudou, as coisas mudaram, o mundo mudou, né? Então eu queria que vocês tentassem passar um pouquinho sobre isso, né? Que relação vocês observam nisso para a vivência que vocês têm? Olha, a engenharia ela é fascinante. Eu já tive a oportunidade de ir a lugares e conhecer grandes obras e mesmo eu dentro do ramo, eu fico, meu Deus, como o homem tem capacidade de fazer tudo isso. A gente olha assim, a gente vê a grandiosidade da tecnologia. Então, realmente os materiais, cada vez mais a tecnologia vai aperfeiçoando. Hoje você tem pontes que diminui a quantidade de pilares, que é justamente as pontes estaiadas, chamadas, né? Quer dizer, aqueles cabos de aço que sustenta, né? A estrutura, e você diminui, aumenta o vão, né? Da ponte. Então isso é excepcional. E você construir dentro d'água. E aí? Então é preciso realmente a gente conhecer a tecnologia para vencer aquelas adversidades. Então é um ramo muito bonito. Você, quando começa a estudar, cada vez mais tem os ramos, as especializações. Então não é um engenheiro qualquer que vai construir uma ponte. Não é um engenheiro qualquer que vai construir uma estrada. Isso são especializações. Então, o mais comum é construir edificações. Uma casa, um mirandar, tal, isso é o mais comum. Mas, na medida que você começa a ir para certos ramos, como uma barragem, uma hidrelétrica, uma ponte bem estruturada, com tecnologia ali implantada, onde você vai buscar essa tecnologia lá fora, às vezes. Então, aí são especializações. E aí é como se diz, um profissional que está com esse know-how, o preço dele é um preço lá em cima. Entendeu? Então, realmente, a tecnologia ela nos ajuda a encontrar a solução. O problema existe e se deseja uma solução. Então a tecnologia ela ajuda e muito. Quando eu estava na universidade, não existia tanta tecnologia que hoje tem. Então é um processo muito dinâmico e quanto mais a gente estuda, vão surgindo as oportunidades. Tá? Eu quero dizer que, para mim, já que a gente está encerrando, foi gratificante. Não é? Eu gostaria de ter respondido muito mais indagações de vocês, para não ficar só a gente colocando para vocês. É muito importante a gente conhecer a opinião. O que é que passa na cabeça de cada um de vocês que estão em busca de informação para decidir que ramo eu vou
fazer? Será que o que eu quero realmente fazer é o que vai me realizar, é o que vai concretizar realmente esse sonho? Então, é uma busca, tá? Que isso seja um pouco daquilo que vocês precisam, que estamos passando, mas que não fique só, né, nessa oportunidade. Busquem, conversem no dia a dia com profissionais que vocês estão próximos, que conhecem, conversem, explorem realmente, para que vocês possam, no momento certo, tomar essa decisão, né? E também ter um leque de opções. Eu tenho dito também para o meu filho que estudou aqui na escola, né, o Lucas, semana passada eu estava conversando com ele nesse sentido. Ele pretende fazer veterinária, mas eu digo, mas só veterinária? Você não procure pesquisar mais, porque é importante a gente fazer, né, também outros vestibulares. De repente, você passa numa faculdade, passa no outro e vai decidir. Mas se você só opta por uma, canalizar só para uma opção, às vezes não passa, vai ficar um ano em casa, já seu convívio da escola, para se preparar sozinho para outro vestibular, olha que não é fácil não, né? Então é importante ter várias opções, porque realmente a gente, como eu falei, veja, eu na engenharia precisei de fazer cursos para lidar com o direito. Então, a gente tem que ter uma gama de informação, né? E as opções nos levam a fazer vários cursos. Eu terminei também indo para a área da educação. Ele começou com a educação, o meu veio depois, né? O meu diploma é engenharia, é uma coisa rara. É engenharia civil com especialização na matemática. Meu diploma é esse. Então, eu sou professor também de matemática, né? E entrei no concurso público porque eu tinha o curso de engenharia. Chegou um momento que o governo do estado, fazendo concurso para professores, sempre ficava vagas para matemática, física, química. Não preenchia as vagas. Isso foi no governo ainda de Miguel Arraes. Então ele abriu um concurso, né, para os engenheiros, os arquitetos, virem ensinar matemática. Mas a gente foi preparado para isso? Não. Então, na hora que a gente passou no concurso, a gente tinha que fazer a licenciatura. Então, foi quando eu tive que fazer, concluir realmente o curso de licenciatura para poder ficar efetivo na função de professor. Aí eu fiz lá na FUNESA, em Olinda, né? Nos finais de semana, foi feito um curso especial para a gente. Era engenheiro civil que estava desempregado na época e que, precisando de emprego, fez, passou, né? E entrou no estado da educação. Resultado, a gente adquiriu mais uma profissão. Certo? Quer dizer, a necessidade, veja como é dinâmico o processo. Então a gente não pode se fixar só numa coisa. E se for, ótimo. É aquilo que você quer, lute e realize o seu sonho. Então eu desejo a todos vocês que se preparem bem, né? Não se acomode. Agora cada vez mais o momento de se dedicar aos estudos. Preste atenção às dicas dos professores para vocês irem preparados para o Enem, para os vestibulares, porque a concorrência é muito grande, todo mundo também quer chegar lá. Então a gente precisa estar preparado. Então não perca, renuncie a algumas coisas agora, né, que vá distanciar você desse objetivo. Renuncie, tenha essa determinação, é você. Agora chegou o seu momento. Em torno de vocês não está somente a escola torcendo por vocês, os professores, a direção, tantos alunos aprovaram. Não é isso só, é a família, são os verdadeiros amigos. Porque aquele amigo que tira você do final de semana, do dia a dia, para desviar dos teus estudos, esse amigo está me prejudicando. Peraí, calma, eu tenho que essa semana estudar isso, eu tenho que me preparar para isso, porque há uma luta, né, contra o tempo, né, contra o tempo. Então, vocês tomem essa decisão. Eu, na época, quando eu estava estudando em Recife,
eu não vinha todo final de semana para o convívio da minha família. Até porque eu não tinha dinheiro para estar para lá e para cá. Não é? E isso para mim era normal. Eu não venho, não vou ficar estudando. Então o tempo passava porque eu estava estudando. Porque eu tinha um projeto a ser realizado. Não é? E a gente é vitorioso. E a conquista, realmente a conquista, ela nos dá a satisfação daquela luta, daquele período que você ralou. Né? Mas você dá valor porque você lutou. Eu conquistei. Isso é muito importante. Não é? A gente precisa disso para se realizar. Então existe em torno de vocês várias pessoas torcendo pela realização desse sonho. Então eu desejo a todos que tenham um bom sucesso. Digamos, as duas competências do direito que vocês vão ter que ter essencialmente, que são a retórica, ou seja, a capacidade de comunicação, de persuasão, vocês têm que desenvolver isso. E aí partam sempre do princípio que nem todo mundo nasce falante e comunicante. As pessoas aprendem a se comunicar. Então, o fato de você ser caladinho hoje, silencioso, não significa que você não vai ser uma explosão de retórica no tribunal do júri ou defendendo uma causa numa sala de audiências. Tá? Você só tem que buscar essa capacitação. Escrever bem também é essencial. Às vezes você sabe exatamente o que você quer dizer, mas você não sabe como fazê-lo. Então, é muito importante ler para isso. Só se escreve bem se você ler bastante, se você presta atenção na comunicação do outro. Você, para trabalhar e ser um profissional de sucesso na área do direito, você tem que ser capaz de impactar a outra pessoa. Se você não for capaz de impactar o outro, você vai ter um grau, digamos assim, uma possibilidade que vai se restringir bastante de sucesso, porque diversas vezes você vai ser chamado à intervenção oral, a fazer uma defesa oral. Nos juizados especiais predomina a informalidade, ou seja, menos papel e mais palavras. Então, se você coloca uma palavra de maneira errada, ou se você não consegue transmitir o que você gostaria, ali você pode estar sacrificando o direito que você está defendendo. Isso é importante por quê? Porque na sociedade que nós temos, em que a tecnologia ela ajuda a aproximar, mas numa outra perspectiva ela afasta. Por quê? Quantas e quantas vezes eu não estou aqui do lado da pessoa e eu estou teclando no WhatsApp e falando com a pessoa do meu lado. Isso aí não vai acontecer na sua profissão. Você vai se servir da tecnologia em diversos aspectos, porque hoje você tem, por exemplo, videoconferência. Então, quando o Estado entende que o deslocamento de um preso ele vai imobilizar muito da máquina do Estado, um preso de alta periculosidade, que precisa de um acompanhamento maior, que está no estabelecimento prisional de segurança máxima. Então, o que é que tem sido feito? A audiência é realizada lá, simultaneamente à interação aqui, como nós estamos fazendo, entre o juiz, o promotor e o advogado, com o detento lá dentro do estabelecimento prisional, em sala preparada para isto. Também nós observamos aí como é relevante a questão da tecnologia na necessidade, quando nós temos casos em que envolve a intervenção de psicólogos para tentar estabelecer determinados fatos que dizem respeito ao direito da criança. Então a criança ela não pode ser submetida ao ambiente, aquele ambiente, digamos assim, formal, forense. Então existe um determinado local onde essa criança fica à vontade brincando e o profissional de psicologia é chamado para intervir, fazendo as perguntas de maneira traduzível, entendível para a criança, mas perguntas jurídicas que vão ter repercussões jurídicas. E ali a conexão através de filmagem e transmissão para a sala de audiência
no mesmo tempo, online. Ou seja, a tecnologia ela é muito importante, principalmente para definir, às vezes, coisas que em outros países já estão estabelecidas. Vamos partir para uma área que é a minha área de estudo acadêmico, que é o direito penal. Aqui a gente tem uma dificuldade enorme em estabelecer, atribuir, né, um fato a um camarada que cometeu um determinado delito, porque os fatos que nós temos não são suficientes e eu não tenho o direito de ir lá e extrair lá o material genético dele e fazer, a não ser que ele faça isso voluntariamente, porque aqui no Brasil prevalece o princípio em que o camarada não pode produzir provas contra ele mesmo, diferentemente de outras legislações que a gente chama de alienígenas ou estrangeiras, em que no momento que o camarada é apreendido, já é extraído o material, né? Eles extraem a mucosa, extraem a amostra do sangue, fios de cabelo. Então o que é que acontece? Mais na frente, no futuro, certamente nós vamos ter um banco de dados, como já existe em outros países, com material genético coletado das pessoas que passaram por situações que precisaram ser levadas, ou mesmo do cidadão comum, a fim de que, no momento em que se encontre uma determinada situação em que seja possível colher material genético, se comparem ali através dos computadores e de uma maneira muito simples já se estabeleça a identidade do camarada, do cidadão que cometeu ou não o delito, mas que ali pelo menos se fez presente alguma parte dele. Então assim, a tecnologia ela está ligada essencialmente a tudo hoje, né? Não obstante nós tenhamos vocês observam que quem assiste às sessões do Pleno, do STF, né, vocês observam que todos os ministros, né, os agentes da justiça ali presentes, eles estão conectados, eles estão online, cada um deles estão com o computador lá. Assim também são as diversas audiências, o juiz está conectado ali online, desde uma simples apreensão, em que se manda um oficial de justiça a um estabelecimento na seara do direito civil para cobrar uma dívida ou mesmo levar um bem para garantir aquele processo, né, em que o devedor não paga, aquele oficial de justiça é incumbido em atribuir o valor do bem. Então imagina que ele chega nesse momento agora para efetuar uma cobrança, não é pago, ele diz, olha, eu vou levar esta câmera aqui. Mas qual é o valor que está sendo pedido no processo? É X. E como é que ele vai levar essa câmera? Ele vai precisar atribuir um valor para ela. Então, aonde é que ele vai buscar esse valor? Na internet. Ele abre o computador, acessa a internet, como todos nós fazemos, procura uma câmera com as mesmas características, avalia o grau de depreciação dessa câmera e diz, essa câmera deve valer mais ou menos o valor do processo. Então eu vou levar essa câmera aqui assim, tal, então ele leva. Então veja como é importante. Às vezes ele faz pegando o celular e acessando a internet no celular lá na hora, né? Como todos nós fazemos. Bem, a segunda questão é onde eu faço minhas conclusões e aí eu vou responder, na verdade, trazer o tema que o Lázaro aí propôs, né? Que é a figura do Hulk. Né? Essa figura do Hulk é bem interessante porque ela acabou que começou meio como um ensaio, digamos assim, teórico de uma tese de mestrado que visa aumento da produtividade, né, no ambiente de trabalho, e ela se transformou hoje num apelido pelo qual eu sou conhecido dentro da instituição do banco, mas também uma maneira de viver. Mas aí de onde veio toda essa questão? Buscando fazer uma pesquisa sobre melhoria do ambiente do trabalho, clima organizacional e aumento da produtividade, eu comecei a procurar ícones, imagens, figuras, né? É a chamada teoria dos arquétipos, ou seja, eu comecei a procurar imagens que representassem uma determinada postura, um determinado valor. E aí eu comecei a pensar quais seriam, no meu ambiente de trabalho, os principais valores que, se um profissional conseguisse exibir, ele seria um ótimo profissional. E aí eu encontrei vários valores,
mas entre eles a objetividade, a resiliência e a energia. Então eu entendi que esses 3 valores, se um profissional conseguisse reunir os 3 no meu ambiente de trabalho, ele seria um profissional diferenciado independentemente das circunstâncias. E eu entendo que isso se aplica a qualquer profissão. Não só profissões, mas na vida da gente como um todo. E quando eu falo profissões, lembrem, o estudante também é uma profissão. Ele só não é uma profissão remunerada, até que ele receba uma bolsa, né? Mas ele é uma profissão. Profissão é quando você desenvolve uma atividade com uma finalidade determinada. Então você está desenvolvendo uma atividade, tá. Ela é remunerada? Não é remunerada naquele momento, vai ser remunerada no fim. Por quê? Porque sem aquele ciclo você não vai conseguir também a formação necessária àquela remuneração. Então assim, o que é que acontece? Cada uma das figuras que eu escolhi para desenvolver o pré-projeto de mestrado, entre elas eu queria uma figura que significasse energia, poder de transformação. E eu não encontrava, até que um dia eu assisti rapidamente a figura do Bruce Banner se transformar no Hulk. E eu achei muito interessante aquilo, porque eu não interpretei como todo mundo interpretava, o Hulk é um monstro, é um destrutor, não. Eu comecei a perceber que aquela figura ali era interessante, porque na verdade por trás dela existe um valor. E que valor é esse? Eu comecei a ver que o personagem do Banner, que é o doutor, né, o cientista que se transforma no Hulk, ele na verdade, toda vez que ele estava diante de uma situação de dificuldade, de constrangimento, ele era essencialmente forçado a transformar-se. Ele não tem escolhas. O que é que acontece? Qualquer um outro personagem elencado nessa categoria de super-herói pode escolher se transforma ou se não se transforma. Você vai pegar o Superman, ele escolhe se ele quer sair da figura do Clark Kent para virar o Superman. Também o Spider-Man é a mesma coisa, o Homem-Aranha escolhe se ele quer botar aquela roupa e virar o Homem-Aranha. E o Bruce Banner e o Hulk? Não. É algo que está nele. No momento que a dificuldade aparece, ele simplesmente explode. E ele explode com uma energia tão grande que é uma energia devastadora. Mas que se essa energia for bem canalizada, e o Hulk não destrói tudo. Ele destrói aquilo que se apresenta com dificuldade para ele. De tal maneira que ele consegue, ao longo da trama do Hulk, controlar. Né? Nos últimos filmes nós já vimos que o Banner controla a energia do Hulk. Mas o que é interessante não é o filme propriamente, é o valor que existe por trás. Já imaginou se a gente tem essa condição de todos os dias e dizer assim: poxa, o que está me dando aqui é um cansaço, porque vai ser enfadonha a aula, mas você não pensa assim. Você pensa o seguinte: olha, eu tenho um objetivo ali na frente. Qual é a minha dificuldade? Eu estou com preguiça. Então assim, o que é que eu posso fazer para resolver essa preguiça? Eu vou soltar o Hulk aqui, eu vou me energizar e eu vou para debaixo do chuveiro frio, gelado. E eu vou para a escola. Não, eu vou precisar passar 5 horas lá. Mas olha, o tempo sempre vai passar. Não importa o que você faça. Então por que não escolher alguma coisa que lhe acrescente? O problema não é quantas horas você vai passar. O problema é querer ou não querer fazer. E isso é diferente. Então essa energia do Hulk é uma coisa tão interessante que ela realmente otimiza a tua capacidade de viver. E isso começou como uma brincadeira que eu comecei a experimentar na prática, na minha equipe, aqui na agência Gravatar. O Lázaro fez parte, eu brincava muito com isso. Tanto que os clientes me presenteavam com a figura do Hulk. Eu tinha essas figuras e ainda tenho no escritório da superintendência. Eu tinha essas figuras na minha sala e isso se tornou parte de mim. Eu não admito passar um dia deixando que qualquer fator me abata. É de tal maneira que eu escolho
escolha, olha, hoje eu não estou bem, eu estou triste, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar isso aqui, eu preciso ficar assim durante X tempo. Depois eu vou parar, fechar essa gaveta aqui da tristeza, da melancolia, e eu vou para cima de toda a dificuldade que se fizer necessária. Utilizando o quê? A energia do Hulk para derrubar, para destruir o quê? Aquilo que me impede de seguir à frente. E é assim que eu procuro me comportar dia a dia. Essa experiência que começou no escritório, elaborando um pré-projeto, foi para a agência Gravatar, ela hoje está na superintendência do Banco do Brasil. E as pessoas me tratam como Hulk, e os colegas das diversas agências, toda vez que eles conseguem superar algo muito difícil, eles se comunicam através de telefone e dizem assim: Hulk, vai lá no grupo da gente do WhatsApp, solta o grito do Hulk. Então eu solto uma figura com o grito do Hulk, dizendo Hulk esmaga. Por quê? Aquilo dá energia para eles. Seja um símbolo que você eleger para você, o ícone, o importante é aquilo que lhe fomente de coisas boas. Faça as boas escolhas. Se você vem para a escola, venha para estudar. Não obstante um dia ou outro você se despeça, isso é natural, mas o tempo passa muito rápido, minha gente. O tempo passa numa velocidade incrível. Alguns de vocês eu vi pequenos. Então assim, a velocidade é muito rápida e a gente tem que aproveitar essas experiências. A gente tem que somar, porque no final de tudo, quando nós tivermos vivido boa parte de nossas vidas, escolhemos o ofício que nós gostaríamos ou não, você vai ter que ser um eterno ser em adaptação. Ou seja, você vai ter que escolher aquele trabalho, aquele ofício que te faça feliz e você seja capaz de transformá-lo no veículo do teu desenvolvimento humano e espiritual. Seja um advogado, seja um engenheiro, um promotor, um juiz, sejam criaturas que acreditam que é possível fazer a diferença. Sejam criaturas que fazem o bem e que contribuem para a sociedade em que vocês estão inseridos, para a família de vocês. Sejam bons porque vocês acreditam no que fazem e que o que vocês fazem pode ser bom para a sociedade. O dinheiro, o status, é tudo uma consequência. Tudo uma consequência. Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês, reitero as palavras do Vital, gostaria de ter respondido a muito mais perguntas, mas além da gente ter um tempo curto, a gente também deu respostas bem longas, tá? E aí que vocês tenham aí a capacidade de refletir, de fazer as escolhas, sempre ciente que sempre tem uma nova oportunidade, agora que o tempo passa, e para tudo há um preço. As escolhas têm um preço. Então que vocês tenham uma boa sorte, um bom encaminhamento, uma excelente formação e consigam aí atingir os objetivos que vocês imaginam para a vida de vocês. Muito obrigado a todos. Finalizando, eu e Lázaro, em nome do canal, a gente quer agradecer a algumas pessoas. A Cessa pela oportunidade, que nos oportunizou esse momento. Agradecer ao Nuno Rodolfo, agradecer a Vital Medeiros por dedicarem parte do seu tempo para estar aqui, trazendo experiências e conteúdos que certamente agregaram valor à vida de vocês. Acredito que contribuiu para a decisão que é tão importante nesse momento da vida de vocês, da escolha profissional, do curso que é para ser feito. E dizer que toda essa discussão, essa conversa, esse bate-papo aqui o vídeo vai estar no nosso canal. Quem curte, quem não curte, passe a curtir, se inscreva, que a gente vai transmitir também os nossos conteúdos agora, a partir do dia 14, através do InfoTV Web. Quem já ouviu falar, que é a televisão passada através da internet aqui em Gravatar. Então, os conteúdos a gente vai passar lá também agora.
Então, Toda terça e quinta. toda terça e Às quinta, 19h30. 19h30, vai estar lá disponível. Além do YouTube,